Imagine a seguinte cena. Você passa a vida inteira admirando um ídolo, um artista, um pensador, um influencer, seu companheiro, seu amigo, sua companheira, sua amiga, e aí um dia você se dá conta de que tudo que você admirava nessa pessoa, na verdade era seu. A genialidade, a sensibilidade, a percepção única do mundo eram qualidades suas que você estava projetando nessa pessoa. E aí você acaba se empobrecendo para enriquecê-la, ou seja, você se impede de admirar essas características em você por projetar essa característica nesse seu ídolo por não se achar digno de possuir essas características. É exatamente isso que o filósofo alemão Ludwig Feuerbach vai dizer que a gente faz enquanto humanidade. Mas a gente não faz isso só nas relações sociais. A gente faz isso com algo muito mais importante. A gente faz isso com Deus. Essa inversão radical de pensamento, de perspectiva, foi um terremoto intelectual que deixou Marx e Engels absolutamente interessados, abrindo o caminho para o que a gente chama de materialismo histórico. Eu sou o professor Marlon, esse é o segundo vídeo da série de Introdução à Ideologia Alemã, e eu te convido. Eu vou começar com um conceito muito importante para Feuerbach, que é o conceito de alienação. Eu vou usar um exemplo que todo mundo conhece, que são as redes sociais. É muito comum que as pessoas peguem suas melhores qualidades, a sua inteligência, seu humor, sua vida interessante, e projeta tudo isso num perfil online, no Instagram, por exemplo. E aí você percebe que a pessoa compartilha tudo, os lugares que ela vai, o que ela come, com quem ela se encontra, e ela gasta muita energia construindo esse perfil. E aí você percebe que quanto mais energia, tempo e conteúdo autêntico você gasta para enriquecer esse perfil digital, mais a sua vida real, a sua essência concreta vai ficando sem graça. Você não consegue mais sentar num restaurante se não for instagramável. Você não consegue mais pedir uma comida sem pensar no ângulo da foto que você vai tirar para compartilhar online. E você percebe que você se empobrece. Você empobrece o seu cotidiano, a sua sensação por uma persona digital. É exatamente esse mecanismo de autoempobrecimento que Feuerbach identifica na religião, um dos elementos mais importantes das sociedades humanas. Mas para entender por que essa ideia de Feuerbach foi tão forte, a gente precisa voltar à Alemanha da década de 1840, em particular no Reino da Prússia. Esse não era um Estado liberal, era uma monarquia absolutista e profundamente censuradora, onde a Igreja Luterana era um pilar de sustentação do trono. Criticar o rei, o Estado, era uma linha muito perigosa de se fazer nesse contexto. Nesse cenário, a filosofia de Hegel tinha um status um tanto quanto ambíguo e contraditório. Por um lado, era a filosofia oficial do Estado. A sua ideia de que o Estado era a realização terrena do espírito absoluto, o máximo grau de organização racional, soava como uma justificativa incrível para o poder do rei. Por outro lado, dentro do sistema hegeliano havia conceitos perigosos como a dialética, a contradição e a transformação, a ideia de que tudo está em constante mudança ao longo da história. A partir disso, surge um grupo de intelectuais chamados de jovens hegelianos ou hegelianos de esquerda, que era um grupo, dentre eles Marx fazia parte desse grupo, que pegavam a parte revolucionária do método de Hegel, que era a dialética e a contradição, para criticar a parte conservadora, que era a defesa do Estado prussiano. Mas como fazer isso sob o nariz da censura? A solução foi genial e indireta. Em vez de atacar o Estado abertamente, eles atacavam o pilar ideológico do Estado, que era a Igreja, a religião. A religião era um alvo perfeito. Era o outro pilar do regime. Uma crítica à fé podia ser disfarçada de debate teológico ou debate filosófico e não estritamente político. E foi nesse jogo de gato e rato intelectual que a obra de Feuerbach acaba surgindo. Então, em 1841, Feuerbach publica um livro chamado A Essência do Cristianismo. E ele não foi pela metade. Enquanto outros jovens hegelianos faziam críticas textuais à Bíblia, por exemplo, David Strauss, ele vai questionar a historicidade, a realidade do Evangelho, Feuerbach vai direto ao coração da questão. Ele defende abertamente o ateísmo e o materialismo em plena Prússia cristã. Ele elabora um ato de muita coragem intelectual e de crítica certeira a essa base da religiosidade, atacando diretamente a Deus. A sua grande sacada foi pegar o conceito hegeliano de alienação e aplicá-lo à religião de uma forma que subvertia completamente o sistema. Para Hegel, a ideia pura, o ser absoluto, ou seja, Deus, ele cria a natureza, cria a sociedade alienando-se, ou seja, afastando.
Logo, a natureza e a sociedade ela é o negativo de Deus. Nesse sentido, quando a natureza, a sociedade e o homem se afasta de si mesmo, indo em direção às ideias absolutas, ele consegue se enriquecer. Ele vai se tornando cada vez mais puro, cada vez melhor. Então, para Hegel, a alienação ela é o enriquecimento do homem. O homem, ao alienar-se, se aproxima da ideia pura, aproxima-se de Deus. Feuerbach vai inverter isso e vai dizer o seguinte: não, na verdade, a religião, a alienação é um empobrecimento. É aquele exemplo que a gente destacou logo no começo do vídeo. Feuerbach vai argumentar que Deus é uma criação humana. Nós projetamos em Deus tudo o que temos de melhor: bondade, amor, sabedoria, justiça, e ao fazer isso nós nos esvaziamos, porque quanto mais nós enriquecemos Deus, quanto mais nós colocamos Deus numa posição de ser perfeito, tudo aquilo diferente de Deus é miserável. Então, quanto melhor Deus é, mais miserável, fudido, feio, escroto é o homem. Nesse sentido, ao nos esvaziarmos, a essência de Deus, ela se torna nada mais do que a essência alienada do homem. E a conclusão é inevitável. Feuerbach vai dizer que o homem é o Deus do homem. E recuperar essa essência é o caminho para a verdadeira libertação. Nós devemos olhar para o homem do modo como nós olhamos Deus. E empolgado, Feuerbach vai além. Num livro seguinte, chamado Fundamentos da Filosofia do Futuro, ele propôs um humanismo naturista. Mas aqui nós vemos alguns limites impostos pelo próprio conceito. Ele ainda estava muito preso à ideia de religião. Então sua solução foi olhar para o homem com a mesma religiosidade que nós olhávamos para Deus. Ou seja, a gente vai substituir a religião cristã pela religião da humanidade, centrada no amor sexual e na nossa natureza mais genérica. Era um materialismo bonito, mas muito contemplativo e abstrato. Ele explicava o mundo de forma interessante, mas a sua solução era, no fundo, uma mudança de consciência, ou seja, uma nova crença. Falta ao pensamento de Feuerbach um elemento da prática, da praxis, da ação transformadora das condições sociais e materiais que geram alienação. E ele parou na crítica às ideias. Ele não consegue avançar para a crítica ao mundo real que produz essas ideias. Marx e Engels, que acabavam vivendo nesse mesmo ar abafado e opressivo da Prússia, receberam Feuerbach com muito entusiasmo. Finalmente alguém tinha dado passo para fora do idealismo. Foi através dele que fizeram a transição decisiva ao materialismo. No entanto, com seu olhar aguçado, Marx e Engels enxergavam as limitações. Enquanto Feuerbach via um homem genérico e abstrato, Marx e Engels disseram que a gente tinha que olhar para os indivíduos reais e concretos inseridos em relações sociais reais e concretas de produção. E mais importante, eles perceberam que ao rejeitar Hegel, Feuerbach havia jogado o bebê junto com a água do banho fora. Eles tinham negado de Hegel aquilo que era sua maior contribuição para a humanidade, que era o método dialético, ou seja, o método de entender a realidade em seu movimento e contradição. Marx e Engels eles vão resgatar essa ferramenta poderosa que é o método dialético e vão iniciar um processo de invertê-la, lavá-la em águas materialistas, fundando o que viria a ser chamado mais tarde de materialismo dialético. Feuerbach, portanto, foi muito mais que um filósofo, ele foi um sintoma e um agente do seu tempo. Sua coragem em atacar a religião sob um regime cristão forneceu o terreno materialista do qual Marx e Engels poderiam partir. Mas a ponte de Feuerbach não levava até o destino final. Ela parava no meio do caminho. Cabia a Marx e Engels agora completar essa travessia, integrando a história, a economia e a luta de classes a esse materialismo, ou seja, o elemento praxeológico, o elemento da transformação social. E é justamente essa jornada de superação que vamos explorar no próximo vídeo. Eu paro por aqui. Muito obrigado e até.